Muito bem, queridos, falamos da lição número 8, a parte de sábado. A lição fala sobre o sábado no tempo do fim, o dia de descanso no tempo do fim. As três mensagens angélicas nos levam a adorar a Deus e a, assim, assumi-lo como o nosso Criador. Fazendo isso, nós chegamos então ao santo dia do Senhor, porque o sábado é o memorial da criação. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias do Senhor, o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E por isso nós descansamos nesse dia e adoramos a Deus como Criador. Por isso a lição dessa semana vai falar sobre a valorização do ser humano. Quando nós reservamos um tempo para adorar a Deus, estamos valorizando o contato com o divino e ao mesmo tempo somos contemplados com a santificação que a presença de Deus nos dá. Isso traz um valor muito grande para todos nós. Por isso, disse um escritor chamado John Simpson, que é preferível você brincar com relâmpagos ou segurar em fios de alta tensão com sua faísca elétrica crepitando, do que diminuirmos o valor de uma alma que foi comprada por Jesus Cristo no Calvário. Então, o valor de uma pessoa para Deus, ela é assim ele é um valor grandioso. Nós não podemos imaginar o quanto uma pessoa é valorizada por Deus. O verso da semana, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, verso 8 e 9, ele disse o seguinte, escreveu o seguinte: embora eu seja o menor dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, Deus tem um valor, Deus nos valoriza de uma forma tão impressionante que Ele resolveu, assim, colocar de forma explícita os mistérios da salvação para todos nós. Esse mistério foi, então, explicado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para as pessoas andando nas ruas, ou para uma multidão, quando olhamos as pessoas na igreja adorando ao Senhor, podemos pensar: que valor tem essas pessoas para Deus? Na verdade, Deus valoriza cada pessoa de forma individual, de forma especial. O Senhor vê cada pessoa assim de maneira assim totalmente assim grandiosa. Um homem que era um radialista estava no seu carro esperando a esposa que havia ido ao supermercado. E do estacionamento ele viu quando uma mãe carregava assim pelo braço, amparava um jovem assim com paralisia cerebral. E ele tinha dificuldade para andar. Sabe o que ele percebeu? Que a mãe tinha uma Bíblia debaixo do braço. E eles estavam indo para uma igreja. Ele pensou: meu Deus, lá vai uma mãe com o seu filho, assim que quase não consegue andar ou falar. Que valor tem essas pessoas para Deus? Ele ficou pensando e de repente disse: sabe uma coisa? Tem um valor enorme. Aquele ladrão na cruz, ou aqueles dois, tinham um valor para Jesus muito grande. Mas Jesus só conseguiu salvar um deles, porque Deus pode fazer tudo que está ao seu alcance para nos salvar. Mas se nós não escolhermos sermos salvos, não seremos salvos. Por isso é importante valorizarmos assim o nosso estado diante de Deus, nossa situação diante de Deus. Quando você descobrir o valor que você tem diante de Deus, a sua vida vai mudar. Um pastor chegou na igreja e colocou uma gaiola vazia sobre o púlpito. Os irmãos ficaram olhando: o que o pastor quer dizer com essa gaiola vazia? E o pastor disse: meus irmãos, não estranhem essa gaiola sobre o púlpito. É que eu estava vindo para cá e eu venho a pé de casa para cá e passei por uma praça aqui perto. Naquela praça tinha um menino com esta gaiola, com 3 passarinhos, 3 canários dentro da gaiola. E ele balançava a gaiola com toda a violência e os passarinhos, assim, eles gritavam na maneira deles e as penas voavam. Eu fiquei com muita dó e disse: menino, não faça isso. Ele disse: se meta com a sua vida, esses pássaros são meus, eu faço com eles o que eu quiser. E quando eu for embora daqui, eu vou para minha casa, eu vou jogar álcool em cima deles, eu vou tocar fogo só para ver eles torrarem na minha frente. O pastor disse: não faça isso. Eu compro eles de você. Quanto você quer pela gaiola e pelos pássaros? O menino disse: eu quero tudo que você tem no bolso. Ele disse: irmãos, eu tinha $400. Um absurdo. Mas eu dei para aquele menino. Ele saiu me chamando de trouxa. Eu abri a gaiola, os 3 passarinhos voaram e eu trouxe essa gaiola aqui para o púlpito. Sabe por quê? Porque essa gaiola é uma representação do que acontecia com a nossa vida antes de conhecermos Jesus.
O diabo nos escravizava numa gaiola da circunstância. Ele judiava da gente, colocava sofrimento, colocava doença em nossa família, desavença, crítica. Aí Jesus veio e disse: pare de fazer isso com os meus filhos. E o diabo veio e disse: seus filhos, eles são meus agora. Jesus disse: eu compro eles de você. E o diabo disse: eu vendo, mas eu quero tudo que você tem. Eu quero a tua vida, eu quero o teu sangue. E Jesus deu tudo e nos comprou e nos salvou. Que pena, disse o pastor, que algumas pessoas estão perdendo o valor que têm e estão voltando para dentro da gaiola. Por isso, é importante que nós conheçamos o nosso valor diante de Deus. Ellen White, no livro Mensagem ao Jovem, para 115, ela escreveu o seguinte: se quisermos saber o valor de uma alma humana, devemos olhar para a cruz do Calvário. E assim, começar o estudo que será o motivo do nosso estudo durante toda a eternidade. O valor que uma alma humana tem para Deus foi revelado na cruz. Quando Deus nos criou e permitiu o nosso nascimento, Ele nos fez de maneira única. Não existe um só ser humano igual neste planeta de 8 bilhões de pessoas. Nenhum é igual a ninguém. Pode ser visualmente, facialmente parecido, mas não é igual. Sempre tem um defeito. Até os gêmeos, se são gêmeos idênticos, têm diferenças no gênio, no temperamento e assim por diante. Por isso, nós temos um valor único diante do Senhor, nosso Deus. E por isso, Deus nos quer perto dele. Por isso, ele nos quer valorizar de maneira plena. O grande físico notável, Albert Einstein, ele foi expulso da escola porque ele não conseguia aprender as contas de matemática. A professora disse para a mãe: leve-o para casa. Eu não aguento mais. Ele não aprende, é cabeça dura. A mãe, com toda a paciência, levou Albert Einstein para casa. E ela mesma ensinou Albert Einstein a fazer as contas de matemática. E ele se tornou o maior físico do planeta. Ele escreveu uma coisa maravilhosa. Ele disse: se um ser humano considera a sua vida e a de seus semelhantes como uma coisa assim sem nenhuma importância, ele está desqualificado até para viver a própria vida. E pensando nas coisas que Deus deu para ele, ele disse o seguinte: eu estou totalmente admirado com a forma maravilhosa com que Deus nos valoriza de maneira social e espiritual. Por isso, nós devemos, nessa semana, entrarmos nesse assunto especial sobre o valor que temos diante de Deus. E cairemos no assunto do Santo Sábado, porque ao adorarmos a Deus, Ele nos qualifica e nos valoriza. Deus abençoe, que haja uma bênção para todos nós nessa semana. Agradeço em nome de Jesus. Amém.